Vamos aqui os passos para a salvação. Porque não basta você vir para a igreja, não basta você frequentar a escola de teologia, não basta. Existem alguns passos para você começar a entender que você pode ter a vida eterna. Ela é instantânea dele para nós, que ele é eterno. De nós para ele, não. Dele para nós é não abrir e fechar de olhos. Um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Ele não tem diferença de tempo. Para nós tem. O nosso Deus vê o teu passado e o teu presente e o teu futuro de uma vez só. Ele é onisciente. Mas nós não. O que para Deus é rápido. Eu estou esperando alguma coisa de Deus há 32 anos e ainda não recebi. Aí Deus, calma, espera mais um pouquinho. Então você vê que o nosso tempo, Cronos, não é o Kairos de Deus. Para de comparar o que somos com o que Ele é. E qual é os passos para a salvação? Que passo você, que está na igreja 10, 20, 30, 5, 2, 10 meses, na igreja, para você herdar a salvação? Eu já levantei a mão para Jesus. Em nenhum momento diz que se você levantar a mão para Jesus, você é salvo. Não está na Escritura. Isso é uma linguagem nossa, humana, humanesca, pequena, mesquinha. Os passos são os seguintes. Mateus 4,17 assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira coisa, o primeiro ingrediente para se herdar a salvação é arrependimento. Eu posso vir para a igreja e não me arrepender. Eu posso frequentar o culto e não me arrepender daquilo que sou, daquilo que fiz e daquilo que faço. Eu posso vir para a igreja, pedir bênçãos a Deus e Deus me dá. Mas não me dá a certeza de que eu me arrependi e por isso, irmãos, não estou salvo. Arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Para você e eu entrar no reino tem que ter arrependimento. Arrependimento, já estamos cansados de dizer, não é remorso. Remorso é eu estar triste por algo que eu fiz, que magoei alguém. Arrependimento, eu estou com ódio de mim porque fiz alguma coisa que magoei a Deus. Pare de olhar na horizontal e começa a ver na vertical. O que é que você e eu temos feito que tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Será que você tem se arrependido daquilo que você fez? Não. Então você está em risco, porque você não se arrependeu ainda. Continuando, Mateus 18,3 assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Pronto, matou. Como é que eu vou? O que é se converter? Já falei um pouco disso, vou repetir quantas vezes for necessário. Olha, eu estou indo nessa direção. Eu não vou botar para cá. Nessa direção aqui. Tá bom? A minha mente quer ir para lá, a minha alma quer ir para lá, meu espírito quer ir para lá, meu corpo quer ir para lá. Está todo mundo na mesma direção, na mesma missão, no mesmo propósito, na mesma comissão. Pecado de comissão, os três querem. Corpo e alma e espírito. Aí eu vou, aí Deus me chama. Volta para mim, meu filho. Se arrepende, muda de atitude. Aí eu, que sou um cara que tem a coluna cervical dura, sou um homem de dura cerviz, não consigo virar nem um pouquinho para dar ouvidos a Deus. Nem me arrependo. Aí quando eu dou ouvidos, a minha alma quer, meu espírito quer, e meu corpo quer. Quando a minha tricotomia quer fazer o que Deus quer. Quando a minha alma, meu corpo e meu espírito querem fazer, os três têm a mesma inversão. Eles se invertem, eles se convertem para um único propósito: fazer a vontade do Pai. Eu vou para a igreja,
Mas a minha mente está pensando lá em sair com a menina do meu trabalho. Me converti? Não. O corpo está indo na igreja, mas a alma não quer. Como é que está convertido? Isso é balela, isso é mentira. Eu estou na igreja há 10 anos, mas a tua alma não está, teu espírito não está, você não está. Deus quer corpo, alma e espírito. Se Deus quisesse só o coração, ele seria cardiologista. Jesus não é cardiologista. Jesus quer você inteiro. Quer tua alma, quer teu corpo e quer teu espírito. Por isso que ele vai ressuscitar o corpo, deixar a alma lá dentro, e o Espírito Santo, tudo será glorificado dentro de você. Você por inteiro. Quando ele fala sobre criança, ele está falando de inocência? Boa, gostei. Criança é aquela pessoa que você deu uma surra hoje de manhã. Você bateu no teu filho de manhã, chorou, botou em castigo. Daqui a pouco você está lá vendo televisão, vem ele, senta no teu colo e te abraça. Ou você vai ser um crente rancoroso. Não vou mais naquela igreja. Deus não me deu nada que eu queria. Você não é como criança. Você é rancoroso. Criança, você deu uma surra nela, vovó bateu, papai bateu, mamãe bateu, de noite está lá, no teu colo fazendo chamego. Com Deus a mesma coisa, Deus te bate, porque Deus bate a todo aquele que ele chama por filho. Ele corrige. E bate bonito, não bate feio não, bate bonitinho. Mas ele espera que depois que ele te dá uma surra, você chorou porque dói, nenhuma correção, Hebreus 12 diz, é boa. Parece que Deus está te dando o pior castigo que tem, mas na verdade não é. Ele espera que você, na sua oração de madrugada, retorne ao colo dele e sente no colo dele, papai, me perdoa. Como criança. Mas tem crente que não é como criança não. Voltar para aquela igreja, voltar para aquele culto, vou voltar mais não. Mas não. Isso é obstinado, não é criança. Se não for como criança, em que Deus bate e você volta, isso é ser como criança. Quantas vezes você bateu no seu filho, botou ele de castigo, mas no outro dia ele quer ir lá, te dá uns abraços. Mas quando essa criança começa a fazer 10, 11 anos, ele deixa de ser criança, aí começa a querer se vingar de você, quer fazer pirraça, começa a faltar aula. Isso não é ser como criança, isso é ser falso. Aí tem que ter um olho do conselho. Deixa o papai bater. Deixa o papai bater. Vamos lá. Cristo veio ao mundo vindo do seio do Pai. Podia descrever as glórias do céu para comover os homens, mas a sua mensagem era a mesma: arrependei-vos. Arrependimento e conversão. Arrependimento, o verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, corpo e alma e espírito, toda a sua personalidade. Arrependimento não é apenas mudança de pensamento. Eu posso mudar o meu pensamento, eu não vou mais roubar, mas na necessidade eu vou lá e roubo. A minha mente não quer, o homem interior não quer, mas a necessidade me forçou a barra. Me converti? Não. Porque eu não acreditei que, ainda que eu tivesse com muita fome, eu quase morrendo de fome, eu deveria acreditar que Deus ia me suprir. É esse o ponto. Isso fala desde sexo, no geral. É que nós gostamos de tentar arrumar um álibi de escape. Isso é coisa do homem. Isso é coisa de nós, seres humanos. Vamos lá. João 3,3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas eu não quero ver o reino de Deus, não. Eu quero viver aqui na terra. Ou você acha que Jesus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou para você morar aqui? Pensou demais. Não, desculpa. Pensou muito pequeno a receita do teu Salvador.
Ele quer te dar coisas maiores. Você pode reinar com Ele na terra, mas o céu é o teu limite. É para lá que você tem que ir lá. É lá que você tem que ir. Olha bem o que eu quero dizer. Ah, mas eu vou reinar aqui na terra. Irmão, reina com Cristo onde Ele estiver. Ele falou assim, ó, para que onde eu estiver, estejais eles também. Se Jesus cismar de ir no outro canto do universo, vai levar você. Porque Ele falou, aonde eu estiver, eles estejam também. Não é só na terra não, gente. Ou Jesus só vai se limitar ao planeta Terra. O Deus do universo só vai ficar só no planetinha Terra. Vai pensar pequeno demais para um Deus tão grande que você quis ter. Continuando. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. São dois pontos. Arrependei-vos e convertei, para que seja o quê? Anulado. Seu pecado, meu pecado, só é anulado quando você dá dois passos. Me arrependo e me converto. Se eu só me arrependo e não me converto, meu pecado não foi anulado. Ainda está lá. É pecador, vai para o inferno. Escuta o que eu estou te dizendo. Atos 3,19. A Bíblia ela não se contradiz. Para de achar que a coisa é simples assim. Batizei nas águas, você é nova criatura, e é. Ninguém disse que não é nova criatura. Nova criatura não quer dizer novo caráter. O novo caráter você vai ter que moldar daí em diante. Os pecados feitos antes, Deus já esqueceu. Mas os pecados feitos daqui por diante, opa, você vai ter que se arrepender. Você vai ter que mudar. Mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Antes dos meus 18 anos, eu era um miserável. E depois também continuei sendo miserável. Mas já era crente. Dos meus 18 anos para trás, Deus tirou o tempo da ignorância. Deus não levou em conta. Mas dos 18, Deus levou em conta. Ah, ninguém te ensinou, Mauro, que morar amigado é errado? Não, Senhor. Mas é. Mauro, ninguém te ensinou que mentir é errado? Senhor, mas é uma mentirinha assim, leve, né? Mauro, ninguém te ensinou que você está no culto pensando em namorar uma menina, já namorando outra, é errado? Senhor, isso é tentação, não. Isso é mente dobre. Pensamento dobre. Crente que não sabe o que quer, não sabe decidir o seu coração. Ele não rege o coração dele, ele deixa o coração dele regê-lo. Está cocheando entre dois pensamentos. Isso em qualquer área da sua vida. Não é só em questão de pecados. Ele está falando, não. Vou fazer faculdade ou não vou? Vou. Não vou. Vou. Não sei se é da vontade de Deus. O Espírito Santo habita em você. Você é incapaz de ter uma resposta de Deus que habita em você, você está muito distante dele. Você nisso. Continuando. Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não entre em conformidade, não se molde, não tenha a mesma molda, a mesma moldura. Não se conforme, que a sua mente não tenha a forma do mundo, que o seu corpo não tenha a forma do mundo, que o teu espírito não tenha a forma do mundo. Os três juntos, em conjunto, não se conforme. Como lá? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida.
Temos um problema, você ainda não transformou a sua maneira de pensar. Porque o dia que você transformar a sua maneira de pensar, vai cumprir esse versículo. Aí sabereis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Questiona você mesmo. Sonda-te a ti mesmo agora. Não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não sabe, irmão? É porque você ainda não mudou a sua maneira de pensar. Você ainda está pensando de alguma forma que você aprendeu lá na tua família. Mas pastor, aí nesse comportamento, a pessoa continua, se a pessoa continua agindo da mesma forma que agia antes, eu creio que não houve uma libertação. E aí, eu vejo assim, que eu passei por essa experiência, através de oração, de busca, aí que a pessoa vai tomando conhecimento, que Deus vai mostrando, através de oração, de busca, os pessoas vão mostrando onde ela está errando, e ela automaticamente vai se libertando, vai rejeitando, Sim. até chegar ao ponto máximo que Deus está querendo ali. Gostei. Agora, para a pessoa chegar, se, por exemplo, a pessoa é leiga, para ela ver esse comportamento, essa atitude, para ela tomar, ela não vai conseguir tomar sozinha. Concordo, mas por que a pessoa não, transformai-vos é um mandamento. Não é o Espírito Santo que vai se transformar, não. É um mandamento para você e eu fazer. Ela vai começar a se rejeitar aí. Transformar, você e eu que vamos transformar. Vamos ficar aqui. Sabe o que a irmã demorou um tempão e Deus teve que fazer aos poucos? Sabe por quê? Porque nós como igreja não ensinamos a irmã. A irmã só foi uma frequentadora de culto. A irmã foi no culto buscando a Deus, mas sem instrução nenhuma. Professor, Ninguém. Amém. não é só a irmã não, tem um monte de gente assim. Não, eu estou falando da irmã porque ela Porque a cresceu. conversão ela é instantânea, mas a fabricação de um santo ela leva uma vida inteira. Então vamos lá. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês estão fazendo hoje o que deveriam ter feito lá no início. Mas, Da vida pastor, evangélica. a pessoa pode ter o conhecimento, mas não tem o espírito de libertador dentro dela. Concordo. Mas quando você tem conhecimento, você sabe quem você é de fato. Pastor, André, eu já conheço pessoas que têm conhecimento e Por isso vão para o inferno. Por isso vão para o inferno. do que uma pessoa que não tem esse conhecimento e Mas é diferente. é aí que aí está o versículo. Por isso que eu estou falando de salvação. Eu sei a verdade. A verdade me liberta. Se eu quiser. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade diz, não minta. E eu continuo mentindo, ela não me libertou? Não, porque ela não pode me libertar? Não, é porque eu sou um cara ruim. Aí o diabo tem legalidade. É aí que eu quero chegar. As pessoas se conformam com esse mundo, como assim, mas é só uma coisinha pequena, Deus sabe que eu não fiz por mal, ó inocente. A questão toda é que a gente quer diminuir o Evangelho para nos moldar. A gente molda o Evangelho em nós. A gente não nos molda, nós não nos moldamos no Evangelho. Nós mudamos o Evangelho para encaixar em nós. É o Evangelho da conveniência. Mas tem gente que não alcançou esse entendimento ainda, professor. Por isso que nós estamos aqui. Seria bom que a igreja inteira fosse seminarista. É aí onde você entra agora. É aí onde vocês entram. Vocês estão sendo meus discípulos para formar novos discípulos. É aí que vocês entram. É aí que vocês serão pastores e pastoras, líderes e líderes. Serão pessoas capazes de mudar a vida das outras pessoas, abrindo os olhos, tirando as escamas. Mas enquanto a gente ficar brincando, fala a gente no geral, tá? Ficar brincando de crente, é possível que você seja uma das 5 virgens nécias. Está com a data marcada para o noivo, mas não tem aquilo que o noivo deseja que tenha. Vai ser rejeitado. É dracma perdido na casa. É uma lâmpada escondida embaixo da cama. Não ilumina nada. Então, amados, salvação é algo bem mais
íntimo, e aí é onde a gente vai entrar em crise. Por que entrar em crise? Porque você vai se lembrar, eu vou me lembrar, eu me lembro sempre, meu Deus, não risco meu nome. Ainda há algo em mim que é iníquo, é diferente do Senhor. Se eu sou o teu filho, o teu DNA tem que estar em mim. Se tu faz assim, eu tenho que fazer também. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ah, mas eu não posso ser perfeito. Eu não disse que você vai ser perfeito o quanto Ele é. Para de distorcer a Bíblia. A Bíblia diz, sede perfeitos como, não é quanto. Você e eu nunca alcançaremos a perfeição de Deus. Nunca seremos perfeitos quanto Ele é. Mas seremos como. Para de mudar o advérbio. Para de interpretar errado. Amai-vos uns aos outros como eu. Você não pode amar, eu não posso amar o quanto Ele amou. Morrer na cruz pela humanidade. Eu não posso fazer isso, você não pode. Nós podemos amar da mesma maneira as pessoas que estão próximas. Meu irmão aqui doido, irmão, desculpa. Meu cara doido aí, bota uma arma ali, aparece, quer dar tiro em 3. Depois quer tirar nossas 3 princesas aqui. Qual é a minha função? Entrar na frente. Porque não há amor maior do que esse, aquele que dá a vida pelo seu amigo. João 15:13. Não há amor maior do que esse. Jesus falou isso. Aí, se eu tenho medo de defender as irmãs, porque eu tenho medo de morrer, o amor dele não está em mim. Se alguém está nessa igreja, apontar uma arma para o nosso pastor, você estaria na frente para defendê-lo? Só responda. Se você pudesse evitar que a bala chegasse naquele irmãozinho que senta do teu lado, ou na irmãzinha que você faria isso? Questione o seu coração. Aí eu vou falar que nem o pastor Cláudio de Arte. Sobre a gente mesmo. Também nós temos que ter muito cuidado com a nossa natureza humana, porque ela sempre vai propor aquilo que vai contra a palavra de Deus. Sim, sim. Então, assim, se eu conhecer a minha natureza humana, eu vou rejeitar a proposta dela, que é de falta de entendimento, que é de pecado, que é de mentir, de roubar, Isso. outras coisas, prostituir. Eu estou sendo rígido, é porque se a gente for frouxo na hora de falar de salvação, o resto fica frouxo. Se eu não aperto o cinto, a calça cai. Mas se os pastores apertarem o cinto, a igreja fica vazia. É melhor você ter 10 filhos honestos com Deus do que uma multidão indo para o inferno achando que vai para o céu. Aí ninguém está querendo apertar o cinto. Repara bem, gente, olha só. O que eu quero propor a vocês é que vocês entendam que a salvação é: você vai ser meu escravo. Repita comigo, nós somos servos, escravos de Cristo. Porque é melhor ser escravo de Cristo que escravo do diabo. É verdade. É melhor servir a Cristo do que servir ao diabo. Quando você serve a Cristo, Ele é um bom Senhor. Ele te leva para pastos verdejantes. Amém. Jesus. Glória a Deus. O diabo não te leva para pastos verdejantes, não. Ele, quando você serve a Cristo, Ele coloca uma mesa, um banquete da presença dos teus inimigos. O diabo não. Então é melhor você ser escravo de alguém que tem um amor por você, que te coloca uma penca de regras, mas é para o teu bem, para consertar o teu caráter, a tua personalidade, a tua mente. É melhor servir alguém assim, que pode ser, repita comigo, por isso que ele fala assim: eu chamei muitos, escolhi poucos. Chamei todo mundo. Chamei Nova Iguaçu, Bangu, Realengo, Padre Miguel, chamei Nilópolis, chamei tudo quanto é lugar. Eu só vou escolher alguns. Eu quero que o mundo inteiro seja salvo, mas o mundo não quer ser salvo.
É esse o ponto. Querer, porque as pessoas não querem ser salvas porque não sabem o que é ser salvo. Porque nós não ensinamos. Nós ensinamos que a pessoa é salva porque ela vem na igreja. É errado isso? Não, mas a igreja não salva, o que salva é você obedecer. É isso que salva. Você está dentro do padrão de Deus. Ir à igreja é muito fácil. Até o macumbeiro visita a igreja. Nem por isso ele salva. Até o espírito budista visita a igreja. Até o traficante, a prostituta, o homossexual visita a igreja. E nem por isso eles são salvos. Para de comparar com coisas pequenas. Vamos lá. Nascer de novo significa um novo nascer. Uma nova pessoa. Ser uma nova pessoa, ou seja, uma nova personalidade. Nova personalidade. Aí vem os psicólogos. Ah, mas Deus não muda a personalidade. Muda, Ele criou e muda o que Ele quiser. Para de limitar. Ah, porque Deus não vai mexer. Muda. Moisés era um homem iracundo, era mansinho, ó, mansinho. Ficou mansinho. Para de achar que Deus não vai mexer no teu interior. Ele vai mexer com as tuas estruturas. Ele vai ter que mudar todo o teu ser. Até cada célula do teu corpo ter uma coisa chamada gota do Espírito Santo dentro dela. Eu não estou dizendo que você não pode ser um ser humano normal. Eu estou dizendo que você vive entre dois mundos. O mundo terreno e o mundo dos céus. Você vai ter que decidir o que você quer. Deus não vai tirar isso não. Você tem que decidir. Eu tenho que decidir. Intelecto. Intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos em Deus, em nosso pecado, nossa relação com o próximo. Antes do arrependimento, o seu pensamento estava voltado para as coisas materiais. Agora, consiste em coisas espirituais eternas. Sensibilidade. O prazer e a alegria deixam de fixar-se nas coisas terrenas deste mundo para fixar nas coisas espirituais. Irmão, eu não quero que você seja espiritual ou algo. Você tem que ser. Eu tenho que ser. Ah, o irmão está querendo ser santo. Glória a Deus. Ah, irmão, está muito santarrão. É melhor ser santarrão, aprovado por Deus, do que ser santo de Araque e ser desaprovado. Por favor. Tem coisas que a gente não pode deixar de falar. Nós temos um problema. Nós falamos muito sobre religiosidade, que você não pode ser religioso. Não é isso que a gente ouve por aí? É, irmão, mas não está sendo religioso. Vocês não sabem a besteira que a gente fala. Abra a Bíblia de vocês rapidinho. Em Tiago. Tiago capítulo 1. Cuidado para você dizer que ser religioso é uma coisa ruim, quando a Bíblia diz que não é. É esse o problema. Talvez a definição de religiosidade ou de religião que você tenha não é o que a Bíblia tem. É esse o ponto. Vamos lá. Versículo 6. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então o que estraga a religião do ser humano é a língua. Falar o que não é. Primeiro, 27. A religião pura, ela existe e é aprovada por Deus. Então você pode ser religioso e é aprovado. A religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Você ajuda os teus irmãos que estão em necessidade? Ou você fica dizendo para ele, dá lá o teu dízimo de oferta, Deus vai te abençoar. E você tem poder na mão de abençoá-lo e não faz. Isso é sério. Sério. A religião pura e sem mácula para com os nossos Deus. Não é para com o pastor da igreja, não. É para com o nosso Deus. E Pai é esta.
visitar os órfãos, pessoas que não têm provisão, não têm pai, não têm mãe. E as viúvas nas suas tribulações, porque naquela época não tinha INSS nem pensão. Mulher perdeu um marido e ficava totalmente Noemi que o diga. E as viúvas nas suas tribulações. E assim mesmo, guardasse guardasse incontaminado do mundo. Religião é você se guardar incontaminado. É você não se contaminar, não se sentar na roda dos escarnecedores, nem fazer o que os ímpios fazem. Isso é ser religioso. Na minha tradução está não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Ponto. Em outras palavras, irmão, ser religioso é ruim? Não. Então, toma cuidado com a maneira com que você fala. Você pode falar que alguém é fanático, tradicionalista, humanista, mas religioso não. Porque religião para Deus existe. Então, muda o vocabulário, que às vezes a gente vai vir contra a própria Bíblia. Aí quer que Deus nos abençoe. Você fala contra a verdade? Como é que a verdade vai te ajudar? Continuando, sensibilidade. O prazer e a alegria deixa de fixar, já lemos sobre isso, eu só vou nos pontos importantes. Lá no amarelinho. Olha o que Davi diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Você e eu temos que nos arrepender sempre, para que ele seja sempre puro, santo. Porque importa que você diminua, para que ele... Esse é o ponto, tá? Se você se engrandece igual a Adão, é uma mulher que tu me deste. O cara não se arrependeu nem um pouquinho, meu. Ele se engrandeceu, ele se justificou. Não, sou miserável, pequei. O senhor pode até arriscar meu nome, Deus, não. Não vou arriscar, não. Você entendeu quem você é. Arrogância, né, pastor? Você entendeu. Agora, como que a igreja como um todo vai entender quem eles são, se não há quem pregue a verdade? Porque hoje a gente mostra o que Deus pode dar. O que Deus pode dar para você. Errado? Não, porque Deus é bom, irmão. Mas isso não te salva. Quantos de nós somos apenas os 9 leprosos que foi curado enquanto ia, mas não voltaram para obedecer e servir aquele que os curou? Quantos 9 leprosos temos entre nós? Professor, você acha que a igreja está precisando de um choque de integridade? Talvez a perseguição que possa vir a esse mundo seja o único jeito de purificar a igreja. Provar quem é quem nessa parada. Talvez a perseguição seja o único jeito de provar quem nós somos. Tem países que já tem, né? Aí não tem essa de meio crente. Ou vai ou racha. Você vai provar pelas tuas forças, pelo teu caráter, pela tua mente, quem você é. Pode amputar meu braço, mas eu não vou abrir mão de servir a Jesus. Ele é Deus Senhor. Puf, sangra, joga álcool, queima, cauteriza às vezes para não morrer sangrando, passa 3 dias lá inflamado, 10 dias, 11 dias. Nega Jesus, não. Vou amputar outro braço, não vou. É mais ou menos por aí. Aqueles homens que foram mortos, lá de joelho orando, eles falaram na só de joelho dobrado. Tem uma família da África nos anos 70 que eles foram perseguidos e mortos. Pegaram o pai, a mãe, os filhos, jogaram dentro de um buraco, começaram a enterrá-los vivos. As criancinhas lá, os filhos cantando o hino na língua deles.
E começou a enterrar, enterrou. Depois que enterrou todo mundo da família, ainda conseguiram ouvir os cânticos daquela família. Gente, o sangue de um justo vale muito para Deus. De um justo. Daquele que não se dobra a estátua de Nabucodonosor. Aquele que não tem medo do leão. Aquele que não se deixa levar pela pressão psicológica. Isso chama-se fé. Acreditar que mesmo que você esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Ou é só estar na vida o que é bonito falar? Você realmente crê que ainda que alguém te dê um tiro hoje, e você morrer, você crê que você vai ressuscitar e vai ter um corpo glorificado? Você crê nisso? Crê que isso é salvação? Irmão, não sei. Pensa bem. Porque hoje você está sendo crente do século 21. O crente tem para o trabalho, ganhar dinheiro, compra casa, compra carro. Nada disso é errado. O errado é acreditar que isso tudo salva. É isso? Não é errado eu comprar um laptop. É errado eu achar que eu tenho um laptop, eu tenho tudo. Que eu não preciso de mais nada. Que Deus me abençoou com um laptop porque Ele me ama. Não importa o que eu seja, importa o que eu tenho. Tá? Essa filosofia sutil, essa linha tênue que separa o ser e o ter. O irmão está doente? E está em pecado. Será que está em pecado? Maria era bem-aventurada, aquele pastor Vladimir lá de Petrópolis pregando aqui. Maria era bem-aventurada. O seu casamento foi para o espaço. Sua lua de mel foi frustrada. Foi perseguida. Foi morar no Egito. Fugida. E era abençoada. O abençoado para nós é só quem tem carro zero. Se é esse o padrão que você tem da visão de Deus, então você não está enxergando como Deus vê. Sou uma pessoa abençoada, eu tenho uma casa milionária. Tem, glória a Deus. Obedece? Não. Ah, eu moro numa casa pobre, não tenho dinheiro, estou desempregado, estou comendo arroz todo dia. Glória a Deus. Obedece? Sobe. Só uma pergunta, negar Jesus é interior ou exterior? Porque, olha só, você nega Jesus? Nego, para você eu nego, mas para quem eu estou negando? Para aquele que na realidade não tem luz. Olha a diferença da palavra. Quando Jesus, na realidade, cumpriu a palavra do Pai, falando para Pedro que ele ia negar 3 vezes, ele já estava ensinando a humanidade, na realidade, que ele não queria sacrifício nenhum. Então, às vezes, a gente olha, mas aquele crente morreu porque não negou. Será que ele, na realidade, isso é interior ou exterior quando se fala? Qual é a diferença? As duas coisas funcionam, porque a boca fala e o coração está cheio. A sua boca vai refletir o que o teu coração é. Se você nega, é porque o teu coração é ruim. Poxa, simples e curto, não tem jeito. Você acabou de falar em religiosidade. Eu toda vez meu pastor fala, que eu toda vez estou lá e escuto assim, meu Deus do céu, misericórdia. A boca. Agora, o desconhecimento da palavra. Porque não se... Aí sim, eu não posso querer conhecer o interior de uma pessoa pela palavra em determinado momento. Isso Meu amado, Jesus falou isso. Por isso Jesus falou que você tem o dom de discernimento de espírito. Você discerne o espírito das pessoas. A igreja não pede esse dom, só pede dom de cura e profecia. Não tem nada contra isso não, irmão. Existem outros dons que são muito importantes, olhar para a irmã aqui e saber o que está se passando no coração dela, e eu vim com a palavra naquilo que realmente ela precisa. Não é uma loteria esportiva. Eu vou abrir um versículo aqui para a irmã. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Oh, que bom! Mudou a vida dela? Não sei. Jesus não quer mais.
Essa loteria esportiva chamada Bíblia aberta, que não é errado abrir a Bíblia para ler. Errado é você achar que o versículo do Salmo 1 vai resolver o problema da irmã, que precisa talvez de Coríntios 3,16. Não é João 1 Coríntios 3,16. Vou lhe falar, você não vai ver o que eu quero dizer. Olha aqui, ó. Deuteronômio 9,6. Está lá na tela. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és um povo de dura cerviz. Deus não te dá a bênção porque você merece. Deus te dá a bênção porque Ele é bom. Porque nós não merecemos, igreja. Nós somos pecadores, comprados pelo sangue de Jesus. E se não tomarmos cuidado, vamos levar o nome do Senhor em vão. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Muitos, não são poucos não, muitos. Jesus não falou poucos. Espero que vocês não estejam no meio dos muitos. É isso que eu quero, é isso que estamos fazendo aqui. Essa terra aí que ele está falando, se referindo ao quê? Ao coração? Aí, ó. Não, pensa, porque Deus havia prometido ao povo de Israel, mesmo sendo um povo de dura servil, que ia colocá-los lá. Deus me prometeu que Ele dá uma casa própria. Ele vai me dar uma casa própria. Mas isso não quer dizer que o doutor Mauro seja santinho e que vá para o céu. Ele cumpre a promessa dele, ainda que você seja um pecador. Porque Deus não é homem para que minta. Revela pela palavra dele, né? Mas Ele não quer dizer que te salvou, porque te deu aquilo. Mas aí ele está afirmando, pois tu és povo de dura serviço. Ainda que Deus tenha dado a terra de Canaã para Israel, mas é um povo de dura serviço. Deus teve que dar várias maneiras de purificar alguém do povo, para poder dali vir o Messias. Deus teve que pegar a Ruth, moabita, que tinha um coração que ele queria, para ser talvez da onde vinha a descendência de Jesus. Porque não havia ninguém em Israel capaz de ter um coração como o de Ruth. É necessário que uma prostituta Raabe seja inserida no contexto da linhagem. Por quê? Porque ela teve um coração bom que talvez todo o povo de Israel não tinha, mesmo sabendo a lei. Deus procura adoradores que o adorem de fato e de direito, não apenas de palavras. Vai garganta para fora. Adoro esse louvor. Eu só vou no culto porque eu gosto do louvor, não gosto de Deus não. Eu vou lá porque aquele pastor prega, não é o que Deus diz, não. É porque aquele pastor prega. Não tem nada contra vir, tá? Queiros amados, bem pregados nesta casa. E, por favor, não estou falando contra ele, mas estou falando do crente idólatra. Estou falando disso. A palavra, aí vem o pastor Mauro da Conchichina pregar, aí o culto fica vazio. Porque só vai falar se for aquele homem. O outro não presta. Sabe que o Mauro vem com chicote? Sabe que o Mauro é marreiro? Tem que pegar o Que é isso, irmão? Minha apelidaram de pastor Giló. Giló, chicória. Me deram uma casca, eu sou de Giló dentro, irmão. Cachei de sapato, pensei que era um sapato, eu sou de Giló. Meu Deus. Olha lá. Os elementos básicos para a salvação. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você é justificado pela graça. É um favor que Deus te faz. Você não merece, eu não mereço. É um favor que Ele te faz. E a salvação também não é pela graça? É um favor. Mas olha só, presta atenção. Presta atenção. Se a salvação é pela graça do jeito que você está dizendo, então eu posso continuar sendo mau caráter e ser salvo? Não, estou dizendo. Esse ponto eu queria deixar bem claro. Mas aí, pastor, olha, presta atenção. Eu conheci uma pessoa que disse que ele foi batizado, e uma vez salvo para sempre, bebia, fumava, saía com um monte de mulher. Eu falei, caramba, que salvação
Isso aí, mas exatamente. Alguém ensinou um evangelho para ele que fez com que ele nunca se arrependesse. Para onde esse cara vai? Só pensa quando ele vai, né? Aí eu vou cantar aquele colinho de fogo. Vai queimar, vai queimar. A gente se esforça, cada dia a gente fica pedindo a Deus misericórdia para perdoar os nossos pecados, mesmo aqueles que a gente não sabe quais são, que às vezes a gente pega até sem pensar. Então, aí a gente se esforça muito para ficar santificando diante de Deus. Tem um cara que bebe, que faz um monte de besteira, aí diz que ele já fez salvo para você. Vamos lá, graça. Graça, vocês sabem que é um favor que você não merece. Cara, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Meu passado é muito ruim para eu estar aqui. Deus me concedeu o privilégio, a graça de estar aqui. Amém. Glória a Deus. Deu para entender o que eu disse? Eu não mereço. A misericórdia de Deus. Eu não mereço que vocês nem olhem para mim. Não que eu seja uma estátua de sal ou qualquer outra coisa parecida, mas é porque eu sei quem eu fui. E sei que o que Deus tem feito para me transformar de glória em glória. Mas eu sei de onde vim. Miserável homem que fui e que provavelmente ainda seja, quem me livrará do corpo desta morte? Sou Jesus. Mas a graça dele veio. Pois a graça, Timóteo 2,11, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se houvesse predestinação, a salvação não seria para todos os homens, só para alguns. Graça significa primeiramente favor. Já expliquei isso, né? Então, se vocês lerem em casa, para a prova semana que vem. João 1 João 7. Só vamos nos versículos, irmão. Versículo é importante. 1 João 7, diz assim, ó. Mas, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas, repita aí, mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Volto à condição. Quando que Jesus vai purificar o meu e o seu pecado? Duas condições. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí, é só aí que o sangue de Jesus nos purifica. Se eu não ando na luz e não tenho comunhão uns com os outros, o sangue dele não purifica nada. Não que ele não tenha poder para purificar, é porque ele não vai jogar pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Deus não vai ficar gastando gotas do sangue do meu Senhor para pessoas que não dão devido valor a Ele. Pense bem nisso. Então, se andar na luz, repita comigo, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para não pecar contra ti. Palavra é a luz. Se andarmos na luz, se andarmos na palavra, como Ele na palavra está, temos comunhão uns com os outros. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz. Ai, irmão, mas tem uma coisa que eu não consigo, sabe, irmão? Deus sabe que eu sou assim, sou fraquinho. Deus sabe que eu sou galinha da Angola, tô fraco. Deus sabe que eu sou... Ele me criou assim, hipócrita. Ele pode ter até te criado assim, mas Ele quer te transformar. Para de diminuir o poder de Deus. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, varão. Deixa Ele moldar isso aí. Ah, não, mas eu sofri muito na minha infância, passei muita necessidade, agora eu tenho que me defender. Deus é o teu escudo, para de se defender. Não, eu não vou dar mole para ninguém. Sofri, agora eu tenho que sofrer também. Ah, é? Coração de pedra.
Então as pessoas trazem aqueles hábitos da família. O que teu pai e tua mãe te ensinou vai ter que ser jogado fora. Desculpem, gente. Minha mãe me ensinou que você tem que fazer tudo por alguém que não te dá prejuízo. Foi o que minha mãe me ensinou. Aí vem uma pessoa que eu conheça para pedir 1 quilo de açúcar e eu vou dizer que não tem, tendo 10 lá no meu armário, só porque eu sei que vai me trazer prejuízo. Foi isso que minha mãe me ensinou. Aí Jesus diz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda o teu jeito de pensar. Muda o teu jeito. Ah, mas minha mãe me ensinou assim. Tua mãe ensinou errado. Meu pai me ensinou assim. Te ensinou errado. Agora, o verdadeiro pai celestial, aí sim ele te ensina coisas que valem a pena. Hebreus 9, de 12 a 14, é assim, ó. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Cristo, Ele não nos salvou com o sangue de animal. Ele não nos redimiu, nos comprou com sangue de animal. E entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Fala de vida eterna, e não somente das bênçãos atuais. Porque se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, o que ele vai purificar? Purificará futuro das obras mortas a vossa consciência. Tem que mudar até a consciência. Tem que purificar até a sua consciência. Até a maneira de você pensar lá no íntimo. Poxa, aquela atriz deveria se casar com outro cara. Eles são tão bonitos, fazem um par tão bonito com novela, né? Poxa, eles se merecem. Pô, mas o marido dela não presta, a esposa também presta. Eu acho que eles têm que ficar junto mesmo. Você, quando pensa nesse tipo de consciência, você está dizendo, não, você tem que se divorciar mesmo, você tem que se divorciar mesmo, porque vocês se combinam aos meus olhos. Peca, que dá tudo certo. É isso que você passa para Deus. Quando você torce como um personagem de um filme ou de uma novela, a sua consciência ainda é lá do mundo. Professor, e essas pessoas se divorciam? Não tem respaldo nenhum, a Bíblia não dá respaldo para essas pessoas casarem de novo, a não ser por adultério? E tem um monte de Vamos lá, isso aí é outra questão. Outra questão. Tá bom, ó. Vou dar um resumo rápido. Capítulo 5, versículo 31, 32, 33 define isso para ele. Tá, isso. Mateus. Coríntios. Beleza. Mateus. Ah, Mateus, beleza. Mateus. Então tá. Então vai Coríntios 7. Presta atenção, meu amado. Há coisas que você e eu não vamos alcançar agora. Não vamos. Divórcio para Deus casamento para Deus é uma... Repita comigo. Casamento é um ato profético. De Jesus e a igreja. Quando eu me casei com a minha esposa, eu estava dizendo que da mesma maneira que eu serei um com ela, a igreja será um contigo. Todo casamento de ímpio, na macumba, no satanismo, todo casamento é um ato profético. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios: eis que fugiu do mistério, mas não do homem e a mulher, mas de Cristo e a igreja. Então, todo casamento é um ato profético entre Jesus e a igreja. Você, quando se casa, eu, quando me casei, eu estava profetizando o que vai acontecer no mundo espiritual lá na frente. Quando eu me divorcio, eu estou dizendo, isso que vai acontecer é mentira. Para Deus é uma ofensa o divórcio por causa desse mistério. Porque você acha que Cristo vai ter outra igreja. Você vai achar que Cristo vai ter uma outra namorada, uma outra noiva. Por isso que é abominação aos olhos. Pela Bíblia, essas pessoas que se divorciam, a que casa com a divorciada é adúltera.
Se não for no caso, então essas pessoas nunca vão ser salvas. Porque a Bíblia fala que os adultos. Vamos a ter um ponto aí. Vamos ter um ponto aí, vamos discutir sobre o casamento. Não está aqui em questão. Só vou dizer uma coisa. Eu estou casado, a minha esposa é íntegra, ela quer ir embora. A Bíblia diz que o crente está livre. Não, estou falando de crente, não estou falando de. Agora, se dois crentes se divorciam, os dois se tornam ímpios. Ponto. Crente. A irmã casou, aceitou Cristo, o marido é ímpio. Ou vice-versa. Aí o marido, porque agora a esposa quer andar mais certinha, quer ir embora. Achou que a prostituta era melhor, foi embora. Ela, de alguma forma, segundo o apóstolo Paulo, está livre. Livre, segundo a Bíblia, é livre. É livre, gente. Se ela casar de novo, ela pega. Aí o ministério se reúne, ora pelaquela situação. Se houver paz, aí cai lá, que a paz seja o arbítrio dos vossos, não é de um coração não, dos vossos corações, certo? Envolve uma penca de gente. Então aí, está livre, livre. Esse que foi embora, não. Então aí, por isso que se demora muito em julgar uma causa de matrimônio. Porque Deus tem que falar muito claro. Imagina a situação de um pastor de Olinda, da Assembleia de Deus de Olinda, no meio da favela ali. As irmãs se convertem, vêm, falam em línguas, mas o marido era bandido, foi embora, desapareceu 10 anos, sabe se o cara está vivo ou está morto. Aí ela vai para sustentar, se amigou com alguém. Aí essa irmã aceita Cristo, vem para a igreja, morando amigada com outro, o marido nem sabe se está morto ou está vivo. Só que ela não pode batizar porque ela está morando amigada. Realmente não pode. Aí a irmã está lá no culto e ela é cheia do Espírito Santo e fala em línguas. Como é que o pastor ficar nessa situação? Como é que eu vou rejeitar as águas se o Espírito Santo nem rejeitou? Aí dá um jeitinho. Mas aí é uma diferença. O pecador reconhece o pecado. Ele Eu não quero- pode testemunhar. Eu quero que vocês entendam a situação dele como pastor. Como que ele vai rejeitar a água do batismo para aquela senhora, se nem o Espírito Santo rejeitou? O Pensa. homem não é Deus. Deus é quem faz como ele O quer. pecador Vamos lá. reconhece o Então, é pecado. isso que eu quero dizer. Senão não adianta. Então, Senão não funciona. olha só. Porque acha que quem condena é o homem, O gente. que eu quero O que homem vocês condena. entendam é isso, tá? Uma sociedade Há casos que que você vai ter que entendeu? depender unicamente do Espírito, não está na Bíblia. O pecador reconhece o pecado. Acabou. O Espírito Santo. Acabou. Vamos nós. Vou chegar aqui. Senão a gente vai entrar no mérito aí. Entrar no Mesmo mérito porque você não reconhecer, vai dar A falso metade testemunho. daqui vai É sair pior do ainda. problema. Vamos lá, vamos nós. Vamos seguir aqui. Então, depois a gente conversa sobre divorciado. Tá bom, não? Uma outra aula aí. Quem tiver solteiro, que hora de solteiro. A fé é outro ponto. Pessoa só pode ser salva se crer. Fé de que vai ser salvo. Do que? Tem uma fornalha ardente ali. Eu tenho fé que você é livre daquela fornalha. Eu estou vendo a fornalha. Isso é fé. Agora eu creio que sou salvo daquilo que eu nem sei do que eu estou sendo salvo. As pessoas precisam entender o que vai acontecer nesse mundo. O que Deus vai fazer. A igreja tem que pregar isso. O Apocalipse está aí. Mas sabe o que a gente não prega? Talvez porque temos medo disso também. Sonda lá. A gente não fala as verdades porque a gente tem medo também. Medo de quebrar. Sonda-te. Vamos lá. Efésios 2, 8, 9. Pois é pela graça que sois salvos. Por meio de quê? Você é salvo pela graça. A graça te salva. É um favor merecido. Mas tem que ter fé. É por meio dela. Não basta ter graça sozinho. Se eu não sei do que eu estou sendo livre, eu sei que eu não presto. Minha vida é miserável. Eu estou vendo lá o lago de fogo me esperando.
vendo meu nome sendo riscado do livro da vida. Mas, Senhor Jesus, tu és o meu advogado. Me livra dessa maldição. Já começou a melhorar. Me livra. Tu és o meu advogado. Me livra. Aí Jesus, tá bom, seu réu. Confesso. Vai ficar quietinho. Só vai falar na presença do teu advogado. Não fala com Satanás, promotor, acusador. Não fala com ninguém. Só fala comigo. Nem com anjo tu fala. Fala comigo só. Na minha presença. Obedece. Fica lá. Em cláusula. Vou arrumar um habeas corpus. Tu não está livre do julgamento, não. Tu vai comparecer perante o meu tribunal de Cristo. Tu vai comparecer. Mas vou te dar um habeas corpus. Tu vai ficar livre. Tá achando que tá livre? Tá muito não. Vou te dar uma liberdade. Vou te dar um alvará de soltura para você. Tu vai sair. Mas ó, anda direitinho. Não fala com estranhos. Não abre essa boca para falar besteira. Para de roubar. Para de matar. Aí eu vou te defender diante ao Todo-Poderoso, tá bom? Só aí. Se você andar na luz. Se você andar na palavra como eu estou na palavra. Aí eu vou purificar o teu pecado. Fica quietinho aí. Aí o Mauro está lá. Réu, confesso. Aí vem o diabo. Vai, adultera. Só falta na presença do meu advogado. Já falou com ele. Aí bota aí uma loura, uma morena, olhos verdes. Aí, oi? Oi? O arco-íris. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? É. Poxa, tô com a minha tornozeleira aqui eletrônica, né? Mas tudo bem, né? Depois eu peço perdão. Né? Aí Jesus, abriste a boca fora da minha presença. Você vacilou. Acumulou mais um na sua ficha criminal. Deus! Não é tão fácil assim, né? Anda direitinho. Obediência. Assistam a Arca de Noé da Ana Paula Valadão. Eu vou obedecer a Deus. É sempre o melhor. Então, por favor, tomem cuidado. Vamos lá. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem do homem, é presente de Deus. Não vem do que você faz, para que ninguém se glorie. Repita comigo. Não vem do que você faz. Não vem das tuas obras. Senhor, eu prego na escola certa. Senhor, eu ensino no seminário. Senhor, eu evangelizo na rua. Você não é salvo por isso. Você é salvo pelo que você é, não pelo que você faz. É mais do que fazer, é ser. Você não tem que fazer o que um crente faz. Você tem que ser um crente e fazer. É renovação de espírito. Deu para entender agora? Porque tem gente como eu, fazia de tudo. Era superintendente da escola dominical, cuidava do coral, ensinava na escola dominical, era uma bênção. E tocava, era músico, era baixista, tecladista, era uma bênção na igreja. Fazia de tudo na igreja. Obra que não se acabava mais. Evangelizava domingo o dia inteiro. Que glória a Deus, que homem de Deus. Safado sem mesmo. Mas a fé sem obra é morta. Tá. Gostei. A fé sem obra é morta. Porque se você crer, você pratica. Mas só praticar sem crer também não vai adiantar muita coisa. O que eu quero que você entenda é que quando você diz que a fé sem obras é morta, a sua fé diz que você não deve mentir. A sua obra é não mentir. Se eu creio que menti errado e minto, é feio. Sou eu. Não é obra de igreja não, irmão. Não é o que eu estou fazendo aqui não. Atitude, né? Não é, essa obra não é o que eu estou fazendo aqui não. Porque eu posso ganhar o mundo inteiro e perder minha salvação. Não fala não, hein, bom, mas vamos lá ver. Tá quase Jesus, Esse, por favor. Tem que ter fé, coragem. Deus me dê essa fé.
Pode ser, gostei. Mas como eu sou velho. Então, amados, pensem bem nisso. Na próxima aula eu tenho que correr, eu tenho que falar do Espírito Santo. Ô, Mauro, deixou o nosso amigo lá sem resposta. O irmão quer resposta. Não, Você vou tem que- discutir. Eu tenho a fé. Eu tenho que ter a fé, eu tenho que orar para que Deus me dê o que aumente a minha fé. Ó, a Bíblia diz que Deus deu a fé a cada um como lhe convém. Não, eu digo baseado até nesse versículo aqui, porque não vem de vós, é dom de Deus. A salvação. Não. Isso, não. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O quê? A fé? A fé é a salvação. A salvação. A salvação. O caminho é a A fé. salvação. O caminho tem que crer. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Crê. Agora, a minha fé, ela é morta. Se eu creio que menti errado, eu minto, minha obra não aconteceu, minha fé é morta. Então eu tenho que crer, minha fé tem que ser real, vou ser batizado, ó, vou morrer para mim e vou ressuscitar para ti. Aí eu morro para mim e ressuscito para mim mesmo de novo e continuo fazendo as mesmas coisas. Mas a pergunta dele, pelo que eu entendi, foi: ele precisa orar para ter fé? Pode. A questão é que você tem que entender até onde você está aí. Eu acho que Vamos ver. Essa fé ela vai crescendo de acordo com é o de oração. Vamos ver o cara. de mostarda. Vamos ver aquele homem que tinha um filho lá que desceu do monte da transfiguração. Do monte da transfiguração e começou: mestre, meu filho está aqui, se joga no fogo, se joga na água, sei o quê. Os teus discípulos não puderam expulsar. Aí Jesus: homens de pouca fé, crente bullying, crente de pouca fé, né? Crente bullying, crente bullying é beleza. Aí Jesus falou assim: ó, ele falou: Senhor, eu creio, ajuda a minha fé. O cara falou que ele cria, mas ao mesmo tempo ele pediu que ajudasse a crer. Talvez ele não estava crendo como deveria. Talvez você não esteja crendo como você deveria. Então peça. Peça. Eu acho que a oração conta muito na intimidade do mundo. E a medida que a gente vai Sobre a fé do grão de mostarda. santificar, Eu sempre entendi que o dom seria a graça. Vamos lá. Só para fechar para a gente orar aqui. O pastor Carlinhos já pediu oferta, não já? Aleluia, ele é bom. O pastor é bom. Presta atenção. Eu sou uma pessoa justa ou justificada? Ah, a justiça vem com o tempo. Eu tenho que me ajustar à Bíblia. Tá bom? Você é justificado. Eu fui absolvido, mas não ainda sou uma pessoa que pratica a justiça. Então, cuidado com a maneira. Repita comigo: a oração, de um justo, não de um justificado. Tem muito em seus efeitos. o justo é de atitudes, pastor? Justo é aquele que sabe o que tem que ser feito e faz. De atitude, né? Pratica. Justificado. Jesus me justificou. Mas eu estou doido para fazer uma besteira. Meu Deus, eu sou um pecador. Justificado é uma coisa, justo é outra. Então, você tem que, a princípio, você é justificado. À medida que o tempo vai passando, você se torna justo. Quem mente, não mente mais. Quem rouba, não rouba mais. Você vai se ajustando com a palavra. Amém? Então, cuidado para não confundir. Ei, irmão, aceitou Jesus. Ora por mim que a oração de justo. Não, ele é um justificado. Ele nem sabe orar direito. Nem sabe falar com o pai. Você já está pedindo que ele ore por você. Pai, toma esse miserável. Então, por favor, gente. Eu estou falando assim para vocês entenderem que a gente brinca com as palavras e acaba cometendo os erros. Queria que vocês fechassem suas Bíblias e colocassem de pé para nós orar. Agora eu queria fazer algo diferente. Na próxima aula eu vou trazer um violão. Opa! E no final da aula a gente vai fazer um canto. Nós vamos cantar um canto.
que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu não sei se a gente vai atrapalhar a outra aula. Desculpa, eu não estou muito me importando. Eu quero que eles venham para cá e sejam cheios do Espírito Santo também. Então eu vou trazer um violão, vou cantar um cântico. E para a gente entender o mover do Espírito Santo nessa fase. Todos de pé, bem, irmãos?